Saudações, amados, palavras de vida. Queridos, hoje eu quero falar de um momento crucial na vida de Pedro, do apóstolo Pedro. E por isso eu quero te convidar ao livro de Lucas, capítulo 22, no versículo 60 em diante, que está escrito: E Pedro disse: Homem, não sei o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. E virando-se o Senhor Jesus, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe tinha dito: antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Queridos, que momento terrível na vida do apóstolo Pedro, porque todos os discípulos haviam fugido quando Jesus foi preso. Porém, Pedro decidiu ficar para ver como seria o fim. Porém, Jesus já havia dito para Pedro que antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Mas Pedro dizia: não, Senhor, se necessário for, eu morrerei contigo. Porém, querido, no momento em que Jesus está sendo surrado, maltratado, humilhado, Pedro fica de longe olhando, perplexo, sem entender aquilo. Como poderia ser? Um homem que fez cego ver, um homem que ressuscitou a Lázaro, um homem que ordenou e o mar e o vento se acalmou, um homem que ressuscitou pessoas, que fez outros ver, que fez coxos andar, surdo ouvir, que expulsou legião de demônio de um homem. Como pode ser isso? Que os homens o espancavam e o humilhavam e ele nada dizia. E Pedro olha de longe, perplexo, sem conseguir entender. E de repente vem alguém, uma criada do sumo sacerdote, e lhe diz: você estava com ele, você é um deles. E Pedro nega Jesus. E vem um outro e diz: você é Galileu, você estava com ele. E novamente Pedro nega Jesus. E a terceira vez que Pedro faz isso, aquele homem moribundo, machucado, ferido, ensanguentado, levanta os seus olhos agora na direção de Pedro. E Pedro olha para ele, para o Senhor Jesus, ensanguentado, no meio daqueles que lhe humilhavam. E os olhos de Jesus se encontram com o olhar de Pedro. E aquele olhar mudaria para sempre a vida daquele homem. Porque quando Pedro sai dali, ele vai chorar amargamente porque ele havia negado aquele que morreu por nós. Ele havia sido pego nessa falha. Mas acredite, querido, aquele olhar mudou a vida de Pedro, porque mais tarde, depois de ter pregado o evangelho durante toda a sua vida, Pedro, na hora de morrer, ele disse: eu não sou digno de morrer crucificado de pé com o meu Senhor. Então crucificaram Pedro de cabeça para baixo, porque eu creio que aquele olhar acompanhou a Pedro durante toda a sua vida. Querido, e aquele mesmo olhar de Jesus hoje olha para nós, e que ele encontre em nós, no mínimo, o desejo de servi-lo, o desejo de agradecer, o desejo de estar grato pelo sacrifício que ele fez. E eu te convido agora a orar comigo, gratos a Deus por ele ter morrido na cruz por nós. Santo Deus, Criador dos céus e da terra, Jesus, nós te pedimos que aquele olhar, Senhor, não de reprovação, mas aquele olhar de amor, de compreensão e de misericórdia que tu olhaste para Pedro, que este olhar nos acompanhe, que este olhar esteja sobre nós. É tudo isso que mais desejamos em nossas vidas. Em nome de Jesus. Querido, que Deus te abençoe, te proteja, te guarde, te dê a paz.